Vamos começar muito bem com um tema que está muito em evidência hoje, que é o genderless, né? A moda sem gênero. E hoje, como convidados, teremos Paulo Borges, do São Paulo Fashion Week, Érica Palomino, jornalista, olá. Bom dia. E os estilistas e empresários André Namitala e o Rafael Varandas. Bem-vindos. Lembrando, gente, que no final do painel, os monitores estão com o microfone para vocês poderem fazer perguntas à vontade. Aproveitem essa oportunidade, perguntem tudo que vocês gostariam para eles, tá bom? Então, bom painel. Obrigado, bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez, participando desse encontro tão importante para desenvolver a nossa cultura interminável de moda e comportamento. Acho que hoje muito mais de comportamento, porque ele interfere diretamente naquilo que a gente pensa e quer fazer de moda, né? E esse assunto de hoje é muito interessante porque ele não está pronto, né? Acho que um pouco como a moda é uma questão que está se transformando. E eu estava conversando agora há pouco com a Érica que o mais bacana é a gente estar vivo, vendo tudo que está acontecendo de mudança tão rápido, né? Coisas que vão acontecendo rápidas e a gente tem que entender bastante o que é cada uma delas. Então, eu queria apresentar o André Namitala, olá. O Rafael Varandas, olá. A Érica Palomino, e aí eu queria, André, que você pudesse falar um pouco do seu trabalho, depois também o Rafael, e a gente depois começa o assunto todo. Show, bom dia, gente. Eu tenho a 100, que é uma marca que ela inicialmente foi focada no masculino, com uma necessidade de criar roupa que eu me sentisse o Rio de Janeiro, sentisse à vontade no calor, mas mesmo assim a galera estivesse arrumada e estivesse pronta para aquele clichê do trabalho ao depois. A gente vive numa cidade excessivamente quente e a alfaiataria que a gente tinha no Rio, que a gente lembrava assim, era aquela do escritório, né? Então todo mundo morria com aquele terno de poliéster e para se manter arrumado e aquele sofrimento. Então eu vim nesse gap. E eu sempre me senti muito incomodado de como o guarda-roupa feminino tinha uma vasta possibilidade de tecidos e modelagens, e o masculino tinha que ficar naquele algodão e linho e sarja, e a calça jeans e a camisa xadrez era o mais diferente que tinha. Então eu sempre gostei muito de seda, de voal e de viscose, por exemplo, e muito de linho, que são os meus carros-chefes. Então, assim, hoje a marca, desde o começo a marca, o foco dela é trabalhar com tecido natural, não usar sintético nenhum e flertar um pouco com esse matéria-prima do feminino. Então, desde o começo, a marca sendo masculina, sempre tive muito adeptos do público feminino. E por eu ter feito essa escolha do tecido natural, a minha roupa, ela automaticamente, obrigatoriamente, tem que ser um pouco mais solta, um pouco mais confortável, porque não dá para ter uma seda meio pegando no corpo e tal. Então, teve esse quê de confortável desde o começo. E esse confortável, essa roupa mais larga, começou a vestir muito mais corpos. Então, desde o começo, tinha mulher comprando, tinha pessoas muito altas comprando, pessoas acima do peso, pessoas abaixo do peso. Então, eu só comecei a desenvolver. O genderless caiu no meu colo, assim, não foi uma coisa que eu procurei. E é isso que você falou, não é um assunto pronto. Então, assim, de coleção para coleção, o que eu mais me esforço para fazer são estudos de como uma peça realmente pode ser unissex, no sentido de eu não gostaria de que o cara usasse e ficasse uma roupa atochada, ou a mulher usasse e ficasse totalmente engolindo ela. Então, de coleção para coleção, seja um elástico na manga, seja um passador que ele é móvel, que você pode botar a cintura mais para cima, cintura mais para baixo. Então, assim, o meu lance também começou com que a minha cara ficou muito unissex, foi quando eu comecei a trabalhar com os hobbies e com peças totalmente oversize, que também tem essa possibilidade de vestir muito mais pessoas. Eu vendo muito o tamanho único. Então, assim, a marca está se adequando a esse público. Eu abri uma loja há 4 meses no Rio e estou chocado com a quantidade ficou 50-50, 50% mulher, 50% homem. E, assim, eu tenho, hoje em dia, na minha loja, acho que 40% das pessoas que compram são acima de 50, 60 anos. Então, é uma roupa que graças a Deus, eu não tenho um raio só de cliente. Então, assim, além do unissex, ela também acaba vestindo várias pessoas e várias idades. Então, está sendo acompanhar isso está sendo muito interessante. Muito bem. Naturalmente, já foi acontecendo, né? Ok.
Acabou? Rafael pode, então, se apresentar, por favor. Olá, alô. Meu nome é Rafael Varandas, eu sou fundador e diretor criativo da Cotton Project e também da Hangar 33. Eu acho que a minha história também tem alguns paralelos com a do André. A Cotton Project era uma marca que que é o que a gente chama de pós-esporte de ação, ou seja, era uma marca que nasceu no surf, skate, mas com o amadurecimento do nosso consumidor. Então, a gente está falando aí de uma pessoa de 25 a 35 anos. Ele quer continuar nas referências do surf skate, mas já quer consumir uma moda um pouco mais casual, alguma coisa mais apropriada para o ambiente de trabalho. Então, a gente chama de pós-esporte, né? E é engraçado que no caminho da Cotton Project foram surgindo as mulheres começaram a se aproximar mais da gente, até hoje a gente chegar numa porcentagem de 30% a 40% de vendas para as mulheres. O que no começo me surpreendeu, e hoje eu tento entender um pouco melhor por que isso aconteceu. Eu tenho algumas teorias. Uma delas é que eu acho que, por nós estarmos inseridos nesse ambiente de surf skate, que são ambientes predominantemente masculinos, e hoje em dia as meninas, né, procurando se inserir nesses esportes, tanto como forma de construção de estilo, como na prática também, eu acho que eles viram na Cotton uma essência, porque esses esportes eles têm um discurso muito verdadeiro, né, que você precisa praticar ou estar dentro para ter assim o aval de usar. Então, eu acho que a Cotton Project passa isso, e algumas marcas femininas que tentam pegar um pouco desse estilo talvez não fazem isso de forma tão verdadeira. Então, acho que por isso a procura. Mas é basicamente isso. Então, a gente teve esse movimento da procura das mulheres, e aí entrou o questionamento do, será que a gente é uma marca sem gênero? Será que a gente é uma marca unissex? E aí, a partir daí, como uma forma de representação desse nosso consumidor na marca, a gente começou a trazer modelos femininas. Quando a gente iniciou o São Paulo Fashion Week em 2016, a gente já tinha também por volta de 40% de mulheres desfilando, e esse número aumentou. Mas a gente ainda tem um desafio, porque a gente ainda é uma marca masculina. Eu não considero que a Cotton Project seja uma marca sem gênero, no sentido de... porque quando a gente cria a roupa, ela é desenhada para um homem, né? Mas a gente adora quando as mulheres usam, e acho que fica incrível essa mistura. Então, é basicamente isso. Hoje a gente a gente vende para mulheres desde o que começou com camisetas gráficas até toda a parte mais básica, desde calças, jaquetas, até ternos. Então, a gente ficou aí sem saber muito bem que definição que a marca tem. E também, naturalmente, começou e foi se ocupando dessa forma. Sim. A gente, até quando a gente começou a fazer São Paulo Fashion Week, teve uma pauta de sem gênero muito forte. E eu pude até ter pego carona nessa história e falar, não, a gente é sem gênero, mas não, é todo o mérito da marca ter sido, de certa forma, comprada assim, e entrado no guarda-roupa das mulheres, das mulheres. Era as mulheres que usaram. A gente começou a usar esse comportamento a partir do nosso consumidor, e não o contrário. Muito bom. Bom, a gente tem aqui agora a Érica Palomino, uma das mais importantes jornalistas do país, que sempre teve um radar muito intuitivo e sempre muito voltado para as coisas que ainda não aconteceram, né? Érica Palomino, por favor. Obrigada pelo convite de estar aqui. Queria começar apontando umas coisas que eles falaram. Primeiro é que o conceito do unissex, né, ele vem ali dos anos 70, e então não é que né, novo a gente falar de unissex agora, mas o unissex no sentido de uma roupa com um sexo único, que é diferente do que a gente está falando agora, né, que a gente está discutindo nesse momento, né, atual, que é o de uma roupa sem gênero, né, o agênero, que não atende nenhum gênero sexual, né, de sexos. Então, essa diferenciação é interessante,
gente, e o fato dele falar assim, a gente não sabe direito para quem a gente está atendendo, isso é muito interessante, porque mostra justamente essa diversidade, que é o que uma potência como a moda pode abranger, pode abarcar, né? Então, essas liberdades que eu acho que a moda permite, que é um ambiente que a gente deve incentivar e deve estimular, né, Paulo? Com certeza. Bom, essa ideia da discussão hoje dos genders, e aí a gente conversou um pouco antes, porque eu acho que antes da moda está nascendo esse comportamento das pessoas, né? Essa mudança social, cultural, comportamental, que é muito forte. A gente lê que são mais de 46 gêneros diferentes. Então, quando eu cresci, você ou era hétero, ou você era homossexual, ou você era bissexual. Ou você era bicha, ou você era travesti. Não tinha uma profundidade de nenhuma discussão do ponto de vista de comportamento. E aí hoje você começa a discutir o assunto e pessoas que já têm 20 anos, 18 anos, crianças com 3 anos de idade, a Veja dessa semana traz uma matéria sobre isso, que os pais já identificam que as crianças não se sentem no corpo que vieram. Quer dizer, a menina que se sente menino, o menino que se sente menina, e causando até problemas, não consegue fazer xixi porque não sabe como fazer, não consegue vestir a roupa que está sendo dada. Então, eu acho que é um assunto realmente que cada vez mais a moda olha como espectadora. A moda sempre vai retratar um comportamento de uma época. Agora, que época é essa que a gente está vivendo? Quer dizer, é uma loucura. Eu acho que a maior riqueza e a felicidade que eu estou podendo ver isso. Eu vi os 70 e estou podendo ver os 20. Os anos 20 é tudo completamente diferente. A gente está vivendo uma velocidade de mudança das coisas que não dá para explicar muito. Então, como é que você senta aqui numa mesa para falar de um assunto aberto? E o que é bacana é que esse raciocínio binário, a gente está vendo que ele não funciona mais, ele já não é mais suficiente para explicar o que a gente está vendo. Então, tudo que está no meio é justamente o que está acontecendo também no varejo. E essa mudança vem do consumidor ou da consumidora dos consumidores. E isso é a maior prova que vocês sentiram isso, na verdade, da marca de vocês. Que vocês falaram isso, assim, a gente não sabia e, de repente, a gente sentiu isso e apareceu por parte do público. Eu trouxe uma história para a gente poder olhar e refletir sobre o assunto, que eu acho que esse tema está muito ligado às pessoas, à personalidade das pessoas. Eu conheci esse ano Tris. Nasceu mulher, menina, tem 18 anos, acabou de fazer 18 anos, é uma rapper, que é um fenômeno hoje na música, com um vídeo que está no YouTube com mais de 6 milhões de acessos em 2 meses. Só que Tris não se vê nem homem nem mulher, se considera neutro. É uma trans não binária. Agora você começa a discutir o que é trans, binário, não binário, é muito difícil essa discussão, mas é essa discussão que a gente está falando aqui. Quer dizer, para fazer uma moda, entender quem são essas pessoas. Eu trouxe um depoimento de Tris que eu quero mostrar para vocês entenderem da própria pessoa, a pessoa dizendo da sua própria alma. Pode passar para mim, por favor? Eu sinto, de certa forma, que eu tenho um pouco da feminilidade, tenho a masculinidade também presente no meu ser, só que eu sinto que eu tenho muitas coisas para além disso. Biologia não tem nada a ver com identidade de gênero. Não importa o que você carrega entre as suas pernas, não importa qual o seu sexo biológico, porque quem manda em tudo é o cérebro. Eu gosto de me vestir dessa maneira, mas isso é só expressão de gênero. Pano não tem gênero. Pessoas trans são pessoas normais como qualquer outra pessoa e o seu gênero não faz o seu caráter. É isso que a sociedade vende, a nossa imagem dessa maneira. Quem tem um cabelo diferente, quem se veste de uma maneira diferente, tem que ser pisoteado, não pode ser aceito porque não faz parte do padrão. É isso que as pessoas têm que entender, olhar além do que os olhos podem enxergar. Preconceito é um reflexo puramente da
ignorância humana. Seja uma pessoa de coração aberto, busque o amor e o carinho, tudo se resolve da melhor maneira. Pois é, esse personagem que surgiu aí na música, na cultura comportamental, é um pedaço de tudo que está acontecendo e mostra como as pessoas estão se vendo, né? As pessoas não se enxergam mais nas casinhas que foram criadas. Eu tenho falado que o mundo está muito mais fluido, está líquido, né? Está se dissolvendo. Acho que as regras que existiram até agora, elas não valem mais. As palavras não fazem mais sentido. E isso vai acontecendo para tudo, na moda principalmente, porque quem faz roupa, quem faz moda, faz para pessoas. Está fazendo baseado numa inspiração, baseado, de certa forma, vocês se contaminam por coisas que vocês estão enxergando, por coisas que vocês estão vendo, e naturalmente essas pessoas vão chegando no produto, né? Que eu acho que isso que é a grande mudança. E o mais inacreditável é que toda essa liberdade, né, que está acontecendo das pessoas se expressarem de formas tão diferentes, num espaço de tempo tão curto mesmo, porque assim, eu tenho 50 anos e eu nasci vendo, como eu falei, ou você era heterossexual, ou você era homossexual, e aí, para você não ser descrito como nenhum estereótipo, você ficava dentro do armário, né, a expressão do armário, sai do armário, entra no armário, ou você era uma travesti. Né? Agora, hoje, você tem milhões de possibilidades e de expressões e de desejos que toda a pesquisa, toda a psicologia está tentando entender e tentando definir, e isso vai mudar, está mudando tudo. Está mudando as escolas, está mudando os lugares, está mudando a maneira que a gente se relaciona, a maneira que a gente fala com as pessoas. Né? Por exemplo, eu falar com atriz, assim, eu não sou a atriz, eu sou triz, ou eu sou otriz, né? Então, no meio da conversa, ela é tão menininha que eu falo aí não é a, é o, não é o nem a. Isso vai mudando muito a maneira como a gente tem que ver as coisas. E, principalmente, no momento que o mundo está ficando meio nebuloso. Vamos combinar que não tá tranquilo, não. Né? A gente está vendo diariamente um movimento oposto ao que está acontecendo na vida das pessoas. No momento em que a gente vê as pessoas com liberdade, com uma naturalidade de liberdade, né? Porque é uma liberdade que não é uma expressão mais calma, né? É mais difusa essas variáveis, essas mudanças. No outro lado, a gente está vendo esse retrocesso social, cultural, comportamental, esse movimento que realmente ficou muito antagônico. É quase como se fosse um movimento de criar um choque entre as coisas que estão acontecendo. Né? Assim, eu acho que perceberam que as porteiras estão abertas e aí o mundo está passando. O que vai acontecer com isso? Né? O que vai rolar com isso? Aí eu queria até te perguntar, Érica, assim, você que sempre gostou muito de olhar para as coisas muito no viés das pessoas, né? Na dança, na noite, na música, na moda, nas artes. O que você está vendo nesse mundo? Assim? O que você acha que esse movimento, que é o assunto que a gente está discutindo hoje aqui, né, que fala dessa mudança, que eu acho que é a mudança mais impactante que está acontecendo na sociedade, do ponto de vista de comportamento, o que você vê, assim, com teus olhos curiosos? Eu acho que essa geração Millennium, ou a geração Z, que está vindo depois, é um grupo que passa por cima dessas gavetas, dessas classificações que as nossas gerações e as gerações anteriores faziam tanta questão de classificar e de normatizar. Né? Pessoas como Tris, pessoas como Linda Quebrada, pessoas como Pablo Vittar, que estão se impondo no mundo, que estão se impondo na sociedade brasileira e abrindo espaço a cotoveladas e conquistando com seu talento, com as suas liberdades, com a sua força, com a sua verdade, essa voz e essas vozes são muito importantes, justamente para mostrar
para serem reações a esses discursos de ódio, a esses discursos de intolerância, a esses discursos reacionários, sim, e esquisitos, sombrios e soturnos, como o Paulo bem mencionou. Quando a gente encontra pessoas como essas, a gente enxerga neles faróis, né, muito importantes para o que a gente precisa no Brasil. Então, acho que a internet ajuda muito. Claro, tem todo o outro lado, né, dessa disseminação dos haters e de tudo que a gente vê também. Porém, eu acho que a gente tem uma possibilidade de uma reação muito importante também. Ao mesmo tempo que a gente vê essa onda negativa e ultra conservadora aparecendo de várias frentes no mundo também, a gente tem essa possibilidade de se juntar e de mostrar que a gente pode fazer diferente. Eu acho que a moda é um ambiente muito propício para isso, porque ela é em si o território da expressão pessoal. A gente se apresenta ao mundo pela forma como a gente se veste, pelas roupas que a gente escolhe, por mais fútil que a gente possa parecer para os olhos de todo mundo que está aí fora. Então, eu acho que a moda, nesse momento, é essencial para isso. Você vê o discurso da atriz falando, né, da roupa que ela escolhe, mesmo de Adam Smith, para tirar para um outro território ali, né, jogando para um universo, um ambiente de alto luxo, né, de criar uma figura de androginia, de falar assim, olha, eu sou menino, mas eu posso usar uma saia, ou eu posso usar uma roupa de mulher, sem que isso queira dizer qualquer coisa. Né? Aqui no Brasil, a gente tem as coisas ainda um pouco... Você estava falando de estar entuchado. Né? Eu achei isso interessante, passa pelo conforto, mas passa por essa mania que, muitas vezes, muitas mulheres têm no Brasil de usar uma roupa muito apertada, né? De parecer que muito sensual, muito sexy e tal. Então, a mulher que usa uma roupa mais solta, mais confortável, é uma mulher mais bem resolvida em relação a isso. Ela não precisa se afirmar em relação a, tipo, eu sou mais sexy porque eu estou usando uma roupa mais apertada. Né? Eu acho que o pulo do gato está realmente aí. Eu estava pensando nisso. Hoje existe essa quase não sexualização do corpo, né? Porque tem outros valores que são mais interessantes a pessoa pregar, até como marca, né? Eu acho que o lance do unissex também está nisso, tá? Esse movimento está ocorrendo junto, porque quando você tem uma roupa que é mais cultural, que é mais intelectual, ela fala com esse movimento social, com esse movimento de entendimento que a pessoa tem, né? E eu acho que hoje, nessas 1000 ramificações sexuais, de gêneros e tudo, você precisa de estudo, né? Você precisa ter uma propriedade intelectual melhor para falar sobre qualquer coisa. Eu acho que essa roupa a gênero, ela deixa quase que o intelecto da pessoa ser a tela, sabe? Ser o que vai transparecer da pessoa. Uma roupa mais larga, você não sabe se a pessoa tem um corpo perfeito ou não tem, ou se ela tem um peito, ou se ela não tem um peito, porque realmente não importa isso, né? O que importa é onde talvez ela viajou, onde ela estudou, que pós ela está fazendo. Nesse movimento conturbado da política, em que tudo está muito polarizado, né? Eu acho que é um momento de super liberdade sexual, mas tudo que gera uma liberdade tem um outro movimento polarizado, que vai vir o tirano, que são os líderes políticos que a gente está hoje no mundo. Enfim, então, nesse momento dessa transição toda, eu acho que realmente não cabe muito mais a gente que faz a moda, a gente que faz a roupa, ficar ditando mais quase como se fosse uma tirania também, você ditar, não, agora é o cropped, não, agora é o umbigo de fora, não, agora é roupa para mulher que quer sei lá o quê, sabe? Agora é o homem que cria roupa, né? Você cria, acho que o conceito é a pessoa que vai dar, né? Eu posso fazer uma roupa larga e a mulher botar um cinto para fazer a cinturada, beleza, mas a pessoa pode sair do hospital, a pessoa pode ter um filho e usar o mesmo caftan, entendeu? Então, acho que o que eu sinto hoje, eu com a 100, é que eu dou uma ferramenta para a pessoa e ela ajuda a pintar aquilo ali ou a fazer uma escultura daquilo ali, entendeu? Sem ter essa necessidade de impor, sabe? Mas você acha que isso é o teu desejo de criação ou é o teu olhar? Tá mais o teu olhar para fora ou o teu olhar para dentro quando você... Olha, eu seria muito hipócrita se eu não falasse que estava para dentro, mas eu acho que é para os dois ao mesmo tempo. Porque como, né, moda, movimento social, né, isso que a gente acompanha no mundo, a gente traduz na moda ou a gente responde com a moda, né? Eu acho que
eu, nesse momento, eu tenho a 100 há 5 anos, assim, tem uns 3 anos que eu estou muito mais ligado à espiritualidade, por exemplo, que eu estou muito mais ligado a, então tá, como é que eu vou lidar nesse mundo cão, com um negócio que é meio cão, né? Tem ego, tem moda, tem noite, tem festa, tem revista, que é meio, né? A gente sabe. Então, assim, como eu vou... E, assim, eu sou uma marca pequena, então que eu tenho que desempenhar todas as funções. Eu sou financeiro, administrativo, o criativo, eu vou para a loja todo dia. Então, como que eu vou estar bem comigo mesmo para lidar com tudo isso, para lidar com a costureira e para lidar com o Iguatemi Talks, né? Então, assim, a gente precisei olhar um pouco para dentro e me sentir confortável em como eu estava fazendo. Sair menos, beber sei lá o quê, ou não usar não sei o quê. Procurar uma meditação, alguma coisa. E eu acho que isso eu fui passando para minha roupa também. Eu queria que minha roupa fosse uma roupa meio meditativa, fosse uma roupa confortável para a pessoa poder ser o que ela quiser, ou que ela pudesse fazer o que ela quiser, sabe? Então, assim, veio meio para dentro, mas olhando para o mundo afora também, que é o mundo que eu vivo, né? Rafael, como é que para você é essa inspiração de trabalho, assim? Eu tenho sentido, não sei, eu quero que você diga se está com você e a Érica também. Eu tenho sentido que a moda, quem vê moda, quem faz moda, está voltando a olhar um pouco para o humano das pessoas, essa coisa mais da humanidade, assim. Como é que está isso em você? Eu acho que nós, da moda, a gente também tende a comprar essas tendências que existem em forma de fazer a roda do consumo girar, né, de certa forma. Mas, na minha opinião, esse tema genderless, ele é total algo interno da pessoa, onde o eu pessoal, às vezes, é muito maior do que o eu social. Então, eu até li algumas matérias no Japão que mostram como até os homens que estão vivendo, jovens adultos que estão vivendo um clima econômico praticamente estagnado do Japão, e como eles usam a moda para se expressar e se transcender aquela situação cultural que eles estão vivendo no momento, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que respeitar esse olhar de dentro para fora da pessoa, porque, na verdade, eu acredito muito que o genderless é também um desafio à ordem social, né? Você falar que você é aquilo, daquela forma, independente da sociedade, eu acho que é a grande beleza nesse assunto. Então, também eu prefiro não comprar tanto o que é, o que não é a história, e deixar muito mais para os participantes decidirem, para não soar também como se eu estivesse tentando encaixar eles em alguma determinada distância. Érica, você acompanha a moda há muitos anos, mas já estudou moda para trás e olhando. Você tem essa impressão de que está tudo ficando mais humano? Olha, eu acho que a gente atingiu uma situação de um paroxismo, né? A gente vive na era digital uma situação bastante extremada, onde está tudo muito na superfície, né? Essa superficialidade que o digital proporciona faz com que alguns valores sejam um pouco desvirtuados. Então, quando a gente entra ali no Instagram, entra ali no Stories e acha que é tudo daquele jeito, né, isso é muito complicado, porque se você começa a acreditar naquilo, você pode se tornar extremamente infeliz. Do mesmo jeito que a moda ou o sistema da moda pode tornar, muitas vezes, a gente ou muita gente extremamente infeliz também, se você não se sente adequado, se você não se sente inserido, se você se sente excluído por milhões de motivos, e existem milhões de motivos para que você se sinta assim muitas vezes, isso é super nocivo. Então, assim, acreditar naquilo tudo ali, e a moda também é o dom de iludir, né, é complicado. Então, você precisa ter uma dupla leitura, você precisa ter um conhecimento, um autoconhecimento, como ele falou, uma percepção, entender que aquilo ali não é exatamente o que se vê, né? E ir um pouco além e procurar relacionamentos que sejam mais olho no olho, sim. Claro que não vai dar para ser olho no olho com todo mundo, porque não dá, né? Mas escolher as pessoas, escolher seus parceiros para a vida e ir adiante, e sim tornar as coisas de uma maneira um pouco mais humana, como, por exemplo, na Gucci, o modelo de gestão que eles escolheram, que é justamente esse, que se mostrou
completamente eficiente, né, que é de ser legal com as pessoas, de tratar as pessoas bem. É um modelo de negócio que é maravilhoso, que deveria ser copiado, né? A própria a gestão que eles implementaram na empresa mostra que é possível. Então, isso também seria uma coisa que a gente poderia copiar aqui. E que é necessário, né? Super necessário, porque senão não sobra nada. E se a gente trabalha com o indivíduo, se a gente está falando, né, de pessoas, se a gente está vestindo pessoas, vestindo corpos, a gente teria que ser um pouco mais humano e um pouco mais afetuoso, né? Eu queria aproveitar que você trouxe um vídeo que você queria mostrar, né? Será que a gente consegue? Foi um filme que a gente fez para a Melissa na coleção Fly Girl, que é com a Valentina Sampaio. E a gente fez de um jeito super bacana também, sem precisar falar que ela é uma modelo trans, e é a modelo que foi depois capa da Vogue Paris. E a gente abordou de um jeito super bonito, super delicado, e ela termina o filme também de um jeito muito saboroso. Queria dividir com vocês, se a gente conseguir exibir. Eu fui menina, hoje eu me tornei mulher. E eu me sinto orgulhosa da mulher que eu me tornei. Sou Valentina, tenho 19 anos. Cresci numa praia do Ceará chamada Quirás, que é um vilarejo pequeno de pescador. Eu tive uma família maravilhosa que me identificou desde cedo, que me ama muito, que cuida de mim, que me respeita. Estou trabalhando como modelo, estou tentando conciliar a faculdade de arquitetura, né? A arte sempre me encantou. Eu comecei primeiro com a moda, né? Eu lembro que eu brincava com minhas bonecas e fazia os vestidos pra elas, né? E desenhava. Aí eu comecei a fazer a faculdade e algumas cadeiras eu não gostei. Daí mudei pra arquitetura. Na faculdade de moda eu conheci pessoas que trabalhavam em eventos de moda lá em Fortaleza, né? Daí surgiu a oportunidade. Depois surgiu um trabalho no Rio, depois do Rio eu vim pra cá, pra São Paulo. Acredito que a moda é um instrumento que ela derruba barreiras. E a gente está caminhando, mesmo que a passos curtos, para um mundo mais livre, né? A gente tem que ser o que a gente é por dentro, o que a gente sente. Isso tem que ser respeitado. Esse está sendo o momento que a gente está falando da diversidade, da liberdade do ser humano. Para que chegue um momento em que não seja mais assunto. A Nelma tem pressa de ser livre. Eu quero a essência, que são infinitas as essências e são únicas, né? O caju é uma das frutas que eu mais gosto. É uma fruta que me lembra o Ceará, que me lembra a minha infância. Comendo caju debaixo do cajueiro. Tem vários tipos de caju. Tem um caju vermelho, tem um caju amarelo, tem um caju pequeno, tem um caju grande, tem um doce, tem um azedo. Se você ainda não experimentou o caju, você não sabe o que está perdendo. Eu acho lindo. É muito legal. Eu estava ouvindo a história da Valentina e tem uma história que aconteceu na minha vida, é bem curtinha, eu vou contar. Meu filho tem 12 anos hoje e quando ele estava mais ou menos com 7 anos, tinha uma amiguinha da escola dele, a Bia, e era aniversário da Bia, e a Bia tem um irmão que é o Vitor. O Vitor, eles deviam estar com 6, 7, o Vitor devia ter 5. Só que os dois fazem aniversário no mesmo dia. Então, vamos comprar o presente para o Vitor e para a Bia. Então, tá, Henrique, o que a gente compra? Aí o Henrique falou assim, compra uma boneca para o Vitor. Eu falei assim, não, você está louco, Henrique? Eu vou comprar uma boneca para o Vitor? Você vai chegar na casa do menino com uma boneca? Não, mas ele gosta de boneca. Eu falei, tudo bem, mas a mãe que deu uma boneca para o Vitor, não é você chegar você com uma boneca na casa do Vitor. Tá bom, não comprei a boneca, comprei a boneca para a Bia, comprei um brinquedo para o menino, para o Vitor, e o Henrique foi para a festa, a hora que toca a campainha, abre a porta, vem a Bia e o Vitor, e aí o Henrique dá a boneca para a Bia, e o Vitor começa a chorar desesperadamente. E aí a Bia fala assim, não, Vitor, a boneca é para você, e deu a boneca para o irmão. Né? Então, dentro, né, já está, essa coisa já acontece, assim. E aí o Henrique chegou em casa e falou, não falei para você que o Vitor ia chorar, se não desse a boneca para ele? E aquilo fica para mim como as coisas já estão acontecendo, né? A gente está vendo, mas elas não estão acontecendo agora. Esse movimento vem acontecendo de um tempo, e isso muda com uma naturalidade, e muda
com uma organicidade que a gente tem que ver e tem que abraçar, né? Tem que abraçar, tem que deixar acontecer. A quantidade de modelos trans que já estão desfilando, fazendo carreira, fazendo capas de revistas, quando que a gente podia imaginar, né, uma coisa dessa assim? Pelo menos a gente que está na moda há mais tempo, a gente achava mais difícil que isso pudesse acontecer, né? Mas está acontecendo e está acontecendo de uma maneira muito suave, né? Apesar da gente perceber que tem aí uma tentativa de colocar todo mundo em jaulas novamente, mas é isso que a Érica falou, não tem mais casinha, né? Essas casinhas não cabem mais para as pessoas, né? São casinhas que são do século passado e que ninguém se vê mais dentro delas, né? E a própria Valentina fala, né? Daqui a pouco vai ter uma hora que ninguém mais vai estar falando disso, né? E ela fala uma coisa super bonita. Ela fala: minha alma tem pressa. Né? Eu acho super bonito. A gente fiz a direção criativa desse trabalho para a Melissa. A gente contou a história de 10 meninas, 10 mulheres, né? De uma forma super bacana. E é bonito porque ela ilustra com a história do caju de um jeito super doce. E a gente não quis falar modelo trans, blá 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 blá, porque a gente queria que a personalidade dela, como você disse, né? Que a história dela fosse mais forte, mais bonita, que emergisse além do tipo o modelo trans, blá, 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 blá. Legal. Bom, podemos abrir para perguntas? Temos perguntas? Eu não estou enxergando, na verdade, quase ninguém na plateia. Podemos abrir para perguntinhas? Sempre rola um momento de timidez, ninguém quer perguntar nada. Pode falar, eu também sou trans. Pode, gente, não tem problema. Eu sou neutro. Neutro, maravilhoso neutro, né? Aí essa semana me ligou uma menina de um congresso que vai ter do Festival Mix de Cinema, vai ter um congresso para discutir o tema, e ela falou: nós somos da LGBTQIA. Eu falei: caramba, é um dicionário. E aí a pessoa ficou um pouco assim: não, mas tem que ter, porque existem muitos gêneros hoje. E ela foi me explicando cada uma das letras e que elas ali não se completam ainda para falar do que está acontecendo no mundo. Bom, são 46 gêneros, né? Eu não vou entender, acho que nunca. Quero entender, mas não sei se estou entendendo. Alguma pergunta? Ah, não, gente, não é possível. A gente só vai sair daqui quando tiver 50 perguntas. Tranca a porta, ninguém sai. Ninguém vai perguntar nada? Ah, por favor. Ali, ó, um corajoso. Fala seu nome, por favor. Meu nome é João Pedro, eu sou estudante de moda, estou no 2º ano. E eu queria perguntar para os dois que são estilistas. Vocês disseram que na marca vocês criam mesmo o direcionado para o masculino, mas que as clientes mulheres acabam comprando. Mas então a modelagem é toda feita para o corpo masculino e as adaptações são feitas, como você disse, com um cinto, algo do tipo? Na verdade, no meu caso, hoje eu me preocupo mais com uma roupa que ela realmente vai vestir os dois. Então, não é uma roupa que eu não faço uma roupa, por exemplo, um caftan de seda. Eu não vou ver 50 homens andando em Ipanema com caftan de seda. Talvez eu vou ver 50 mulheres. Então, mas essa roupa, esse caftan de seda, poderia sim vestir esses 3 homens, eu poderia vestir essas 50 mulheres. Então, a minha preocupação é ter uma modelagem que realmente vai vestir os dois. Sei que vai vestir muito mais mulheres algumas e vai vestir menos. Por exemplo, eu faço muito hobby. O hobby tem homem que adora usar hobby de linho para ficar em casa. Tem aqueles que entendem que o hobby é um blazer comprido e tiram a faixa e usam na rua como uma capa. E tem as 200 mil mulheres que usam com a faixa de linho na cintura e ficam vestido cinturado. Então, ela é masculina, ela foi masculina. Só que eu tenho essa preocupação de realmente fazer com que, por menor que seja uma parcela, que os dois consigam usar aquilo ali, entendeu? E o que começou a ser feito muito na marca foram os tamanhos PPs. Eu estava até conversando com o Rafa sobre esse negócio. Como é que é a sua graduação e tal. E a diferença do meu PP para o meu P, como a roupa já é larga, por causa dos tecidos que eu falei, o meu P já veste um M, o meu PP já veste um P. Então, assim, a minha graduação de um tamanho PP para o P é maior. O meu PP é menor do que uma graduação normal, que é 2 centímetros de cada lado. E eu faço muito tamanho único, que assim, a pessoa muito magra, muito pequena, vai ficar meio um vestidinho, vai ficar meio uma roupa mais larga. E na pessoa muito alta vai ficar uma camisa normal, uma pessoa mais gorda vai ficar uma grávida, agora descobri que eu visto gestante.
Então, vai muito de um extremo, assim, sabe? Mas nunca pro extremo piquitito, sabe? Mais pro maior, assim. E o que eu ofereço muito, que você estava falando de humanização, eu tive essa preocupação, eu comecei de novo, a marca é pequena, está começando mestrada, né? E vamos lá. E antes de eu abrir a loja, o meu ateliê funcionava como ateliê e começou a funcionar como ponto de venda. Eu sempre notava que os clientes chegavam lá e se sentiam em casa. É uma casa de vila, inclusive. E tinha uma coisa, eles já chegaram, já sentavam, já apoiavam. Eu falei, gente, parece que estou em casa mesmo. E já começava um papo, eu começava papo, e muitos deles viraram amigos. E quando eu fui abrir a loja, eu queria que essa loja tivesse essa sensação de casa. E por ser uma marca que tem esse background de ateliê, a gente faz todos os ajustes que a pessoa precisa. Então, uma pessoa que é tipo... Tem situações que é engraçado também. Já tive uma mulher... primeiro, eu tenho aquele tipo de cliente que ele não fala que o corpo dele tem coisas. Então, você pode diminuir o ombro? Diminui. Então, você marca um ombro, você faz o outro igual. Aí, quando você chega na loja, tá nitidamente um ombro estranho. Aí eu falei, gente, mas a gente tirou igual, né? Modelagem, não sei o quê. Aí, depois da terceira visita que vai a mãe, fala, não, o ombro da minha filha é meio torto. E já tem o tipo da cliente que já chega e fala, olha, eu vou precisar de ajuste, mas eu quero falar que eu tive câncer de mama, eu não tenho uma mama, então isso aqui vai ficar diferente. Então, você criar um espaço em que a pessoa se sente à vontade para falar disso é incrível. E você poder dar de volta um ajuste sem custo, a pessoa poder visitar seu ateliê, você quebra a barreira também de uma só modelagem, entendeu? Você cria uma relação mesmo com aquela pessoa. E é muito interessante. Teve um caso de um anão que foi vestir na loja, e o primeiro ajuste dele não deu certo. Eu falei, putz. E aí depois veio a mãe dele, e falou assim, olha, é normal, é muito difícil uma marca conseguir fazer um ajuste de comida. Inclusive, é muito difícil uma marca querer fazer ajuste. E você acaba tocando numa coisa que não era o que eu estava pensando, entendeu? Primeiro era uma marca masculina, depois virou uma marca unissex, depois virou uma marca que pessoas de idade vestem, depois virou uma marca que um anão veste. Porque esse clima de humanização te dá essa possibilidade de ser mais do que uma coisa, de ser não só genderless, de ser, né, tudo. E acho que tem uma coisa também, tipo, do próprio ambiente onde você vai comprar, de não ser do tipo, estou indo aqui no departamento de moda masculina, mas tipo, mas eu sou mulher, e aí eu estou aqui na parte de homem, então será que eu sou sapatão? As pessoas vão achar que eu sou sapatão, aí não sei o que lá, daí eu sou mulher, estou indo aqui no... Sabe, tipo, isso é chato, entendeu? Então, tipo, quem se propõe a fazer uma moda que seja mais abrangente, digamos, tem que pensar nisso também. Outra coisa é a orientação do vendedor. Oi, bem-vinda. Como você vai falar bem-vinda para atriz? Daí, não, Já sabe? perdeu a venda. Já errou, né? Já está errado. Então, tipo, welcome é bem melhor, né? No inglês fica mais fácil. Mas, tipo, vamos cortar essas coisas, né? Que você não sabe mais. Você vê hoje em dia a Lineker, por exemplo, né? Daquele tamanho, e é ela. E é ela, vai dizer que não é, né? É a Lineker. Ela e muito bem ela, né? No caso da Cotton Project, de novo, também acho que está aí de novo a beleza do assunto, porque quando a gente começou a marca, muitas pessoas perguntavam para a gente, quando vai ser o feminino, quando vai ser o feminino, e por um acaso do destino, o feminino surgiu no meio da nossa própria história, e hoje em dia, se você me perguntar, se eu faz uma coleção feminina, eu provavelmente nem teria mais espaço para fazer isso, porque já existiu uma ideia da marca em termos da apropriação das mulheres, né? Eu acho que é o que ele disse, a gente tem um tamanho menor, a gente faz uns tamanhos menores, sempre o P, a gente tenta consertar algumas diferenças dos dois corpos, né? Que, principalmente em relação, por exemplo, jaqueta, as mangas costumam ficar muito longas nas mulheres, então a gente tenta fazer o PP com uma jaqueta com uma manga muito menor, em termos de graduação. Mas é isso, eu acho que a Constância Pascolato foi no nosso backstage do desfile, ela falou, eu gosto muito do desfile de vocês hoje em dia, vocês não se preocupam mais o tamanho, fica grande, fica pequeno, o ombro está no lugar errado, o ombro está no lugar certo, não tem mais regras que nem na minha época. E eu acho que também tem isso, então a menina pode botar uma jaqueta que fica grande nela e pode ficar legal, e o contrário é válido também, não sei. Então, acho que a beleza está no você não ter nenhum controle sobre o que pode acontecer e deixar isso na mão do consumidor. Olha a beleza de uma pergunta, a quantidade de coisa que saiu. A próxima pergunta, agora já tem 4 mãos. Está esquentando, vamos lá. Deixa eu só fazer uma observação, Por porque a gente favor. está falando de tamanho, a gente está falando tanto do PP,
que o mais interessante é que hoje eu percebo na loja que o que eu mais vendo não é o PP para mulher. E que isso é interessante de você dar essa roupa que não precisa ser o PP, sabe? E que ele estava falando lá do ombro deslocado, e essa coisa, isso está tendo um crescimento tão grande assim de entendimento. Antigamente, no começo da marca, fazia tipo feira assim, e ia o cara compra roupa com a namorada, porque a namorada tinha que dar permissão para ele comprar aquela roupa. Fica bonita, não é muito estampada, não, você não vai gostar. Hoje em dia, eu estou vendo casais héteros, assim, vários, que vão comprar roupa e pensam, não, isso aqui realmente vai dar para nós dois. E eu não imaginei que eu fosse ver isso, assim, imaginei que fosse uma coisa que o genderless fosse aquela coisa, ela compra que é roupa para ele, compra roupa para ela. Agora, casal comprando roupa em conjunto, isso é novo. É muito né? bom. Pode perguntar seu nome? Bom dia, meu nome é Édipo. Gostaria de perguntar para a Érica. Eu acho que é o seguinte, eu gostaria de entender duas Põe o microfone pertinho da sua sobre, primeiro, o unissex, que surge no 70, mais ou menos, está lá enraizado. E eu entendo que, naquela época, houve maior apropriação do armário masculino para o feminino, e quase nenhuma do armário feminino para o masculino. E hoje, o genderless é um pouco o contrário, porque eu acho que, como a mulher não tem mais aonde... O guarda-roupa, entendido como feminino, não tem mais de onde se apropriar do masculino, tu começa a pegar no masculino e apropriar dentro do armário da mulher, apropriar para o homem. Então, é como vestidos, saias e afins, é a modelagem ampla. Gostaria de entender até onde o genderless ele não é uma nova roupagem para o unissex, na verdade, que já é uma coisa que existe, e até onde, se tu não entende que o genderless um pouco, essa negação de gênero, não está um pouco relacionada conforme está crescendo a questão do gênero feminino na sociedade, porque hoje tu está falando de um empoderamento feminino, onde a mulher está se tornando forte, a mulher está ganhando espaço, visibilidade de uma maneira muito mais de equidade, e aí tu vem e fala, não, peraí, vamos tirar o gênero da moda. Você fez 3 perguntas numa só e você já respondeu todas elas na própria pergunta. Se a gente for pensar, por exemplo, como ele estava falando, né, de quebrar barreiras de gênero, a gente for pensar, por exemplo, no smoking do Saint Laurent, né, que colocou a mulher de calças compridas pela primeira vez, e as mulheres efetivamente eram proibidas de entrar em lugares porque estavam vestidas de calça comprida e não de saias, em lugares sofisticados, em hotéis, em teatros, em lugares, em edifícios, prédios públicos e tal. Essa foi uma grande quebra, né, de inversão, né, do guarda-roupa, da apropriação do guarda-roupa masculino pelas mulheres. Chanel, por exemplo, nos anos 20, começou a usar o jersey, por exemplo, que era um tecido tradicionalmente até então usado na roupa masculina para roupa esportiva e tal, e ela começou a usar isso também. Então, também foi uma outra inversão. Claro que é muito a história do homem do homem de saia, né, que o Gaultier acabou né, tendo mais evidência. Estou citando alguns casos, né, mais aleatórios, aí, randômicos, para a gente ter esse exemplo. Então, assim, claro que esses casos eles alcançam mais visibilidade porque a gente tinha realmente papéis mais definidos, né, socialmente, esteticamente também. No momento em que todas essas estruturas elas começam a se chacoalhar, essas placas tectônicas começam a ficar em movimento, e a gente tem, por exemplo, um processo de desconstrução da moda, como, por exemplo, os japoneses e os belgas nos anos 80, né, de uma moda desconstruída, e aí sim você começa a ver uma coisa bastante sem gênero, né, e mais amorfa, com mais, né, com uma outra pegada, você começa a ter ali uma pegada mais política em relação ao corpo também, na figura do corpo. E aí, claro, nos anos 90, quando a gente começou a falar assim de identidade sexual e de todo esse questionamento, e aí depois, quando se começou a falar da posição da mulher, do empoderamento, né, para usar essa palavra, e de uma mulher que ela não precisa ser sexy, ela não quer ser sexy, ou ela pode ser sexy de uma outra maneira, essa leitura se faz sim. Agora, o guarda-roupa,
uma saia é uma saia, é uma saia, né? Ela tudo já foi feito. A questão realmente não é mais o que se usa, mas quem usa o que e onde, né? E então, quando a Beyoncé, por exemplo, usa uma grávida, né, usa aquele look dela de biquíni, de lingerie e tal, quando ela aparece grávida ali, oversexualizada, e ela propõe essa inversão ali, usando um ícone da ultrafeminilidade, essa é a leitura também. Então, a questão não é mais... Tudo já foi feito. Então, essa apropriação de inversões realmente é mais limitado, porque, em tese, o vocabulário de roupas femininas é muito maior do que o de roupa masculina, né? O guarda-roupa masculino, em tese, ele é mais restrito, e por isso que essa criatividade é mais interessante, e a gente trabalha sobre os clássicos do vestuário masculino. Mas, pessoalmente, acho que ainda tem espaço para muita experimentação, para muita bagunça, e eu adoro ver as inversões, eu adoro ver adoro ver os meninos de unha pintada, adoro ver toda essa bagunça que a alta moda está fazendo, usando o underground. Eu ainda acredito, como o Paulo falou, eu sou uma observadora antiga, mas eu ainda acredito que tem muito mais para ser feito. Espero que vocês ainda façam e que eu possa conseguir ver ainda bastante confusão. Quem está fazendo a pergunta? Posso falar uma coisinha, Paulo? Desculpa. Eu não sei, eu posso até estar falando besteira, eu dei uma lida em alguns assuntos, e essa última edição da revista Vestoge, que é uma revista anual sobre comportamento de moda, é sobre... eles propõem o tema masculinidade migrar para masculinidades, né? Porque até então a gente tem um conceito de masculinidade que ele define um estilo, o que é a masculinidade formal, e tudo que é variante disso é, de certa forma, gradualmente inferior. Então, se você tem... você é um homem que se veste de alguma forma, você é considerado menos masculino, vamos dizer, porque só tem um ponto de observação. Quando você muda essa fonte de observação para masculinidades, você cria vários tipos de masculinidades, e aí eu acho que a nossa conversa para o homem assumir esse papel de também entrar um pouco no guarda-roupa da mulher vai ficar um pouco mais entendível para a sociedade, assim, que você pode ser várias coisas e continuar tão masculino ou não. Mas eu achei um artigo interessante. É uma revista difícil de pegar no Brasil, mas se quem conseguir, acho que vale a leitura. Eu acho legal isso, e só pegando essa carona aqui, uma das minhas teses é que, da mesma forma, existem várias modas, né? A gente que está aqui há um pouquinho mais de tempo, não tem mais só a moda. A moda não acabou a moda. Do mesmo jeito que não tem uma moda que impõe mais seu cropped. Não tem. Cada um usa o que quiser. Tris usa o que quiser. Eu uso o que quiser. O Paulo também. Vocês também. Então, não tem mais isso. Então, existem várias modas. E uma não elimina a outra. Não quer dizer que uma pessoa esteja fora da moda ou outra esteja dentro da moda. Então, essas modas que coexistem é muito interessante, e que reflete essa diversidade que a gente está passando hoje, que a gente tem que encontrar graça nisso também. É aí que está o mistério, né? A nova magia do fazer moda, né? Não ficar mais achando que aquela moda vai ser uma só. Tinha mais mãozinhas erguidas, pode falar o nome e fazer a pergunta. Oi, meu nome é Bárbara, eu sou designer, e eu acho essa questão do genderless, ela é muito interessante. Assim, até na minha geração, acho que as pessoas estão mais abertas para isso. Mas eu sinto, ao mesmo tempo, né, que tem essa corrente, tem uma contracorrente. Então, eu vejo nos meus pais, eu vejo até em outras empresas que eu já trabalhei, que tem um certo receio de aceitar, assim, de implementar isso, porque isso é uma realidade, né? Então, às vezes é até difícil para eu explicar para as outras pessoas. Gente, não existe mais isso. Você pode usar o que você quiser. Até para minha mãe, ela... você está usando uma roupa muito, muito larga, você não vai mostrar seu corpo. Eu falei, eu preciso disso, né?
E aí que eu começo a pensar, porque eu já morei fora também, como que isso existe no Brasil diferentemente de outros países. Será que o Brasil está mais na frente ou mais para trás nessa questão, né? Porque, vivenciando um pouco isso, eu ainda sinto que tem umas limitações com algumas pessoas e algumas idades também, né? Com certeza. E uma coisa interessante de se observar é que tamanho são essas empresas, né? Que têm esse receio de aceitar e de implementar. Essa nossa posição hoje de poder conseguir fazer uma moda genderless, tendo uma empresa menor, que a gente está atingindo a um público que a gente mais ou menos entende, a gente não tem uma obrigação de... Óbvio, todo mundo tem obrigação de faturar, de pagar suas contas e fazer o negócio girar. Mas imagina para um conglomerado, sabe, tentar mudar totalmente o estilo e falar que é unissex agora só porque o unissex está em voga. A gente sabe que a massa não vai comprar aquilo, né? Então, assim, eu acho que o interessante do genderless hoje é essa disseminação de informação para todo mundo. Porque é muito fácil eu estar aqui, saber para quem eu estou vendendo, que é uma galera intelectualizada, que viaja, que já morou fora, que entende, que sabe que o Saint Laurent fez a calça, que sabe da Chanel, mas é outra galera que não entende, né? Eu acho que um comparativo a isso é a idade de algumas gerações. Porque eu costumo pensar assim, tem uma empresa que é enorme, é um conglomerado, e eu tenho meu pai que tem 65 anos e é libanês. Para mim está na mesma farinha do mesmo saco, entendeu? É difícil você conseguir quebrar uma sustentação muito grande. A gente está fazendo... Eu estou crescendo com isso. Minha empresa está crescendo nesses fundamentos, entendeu? Então, assim, eu acho que, como a gente começou na conversa, tem assim, um chão muito grande pela frente para isso. Eu acho que o desafio vai ser como isso vai chegar a todo mundo de uma forma doce, de uma forma que não é imposta, de uma menina fazendo uma analogia com caju, sabe? De não ser uma coisa, ou Crivella maluco no Rio, ficar falando de não, não, não. Enfim, tem uma... Acho que o discurso que vai começar a ser tomado por todo mundo, que vai ser o grande percursor desse assunto todo, entendeu? Olha, eu vou colocar um pouco de contestação na conversa. Eu não acho que é uma questão de empresas pequenas, não. Se você observar a CIA, a Natura, a Doritos, são grandes empresas, a Avon, que estão trabalhando o discurso, produto, posicionamento num mercado muito mais amplo, sem medo de levar a bordoada, né? Então, eu acho que essas empresas que trabalham massa também estão entendendo, e hoje você consegue medir muito mais rapidamente e muito mais tecnicamente os teus gráficos de audiência no sentido das respostas, né, dos teus movimentos, porque as redes sociais, se tem uma coisa boa nisso, é que você consegue mapear exatamente o que você faz, né? A própria Melissa, que faz uma campanha toda com um trabalho todo em cima da Valentina, por exemplo, são grandes empresas. Eu acho que está mais movimentado do que a gente imagina. Eu acho que é um movimento irreversível, que vai encontrar trombadas aí pela frente, crivelas e mais crivelas, com certeza, né? Porque não é só no Rio que tem crivela. Sim. Né? A gente pode fazer uma listinha de cada lugar tem o seu crivela, cada cidade tem um crivela que merece, né? Todos nós temos. Mas isso vai acontecer, né? Vai acontecer porque são pessoas e você não segura o movimento da pessoa, né? Eu acho que por isso eu falo que a maior invenção do século é a internet. Porque para o bem e para o mal ela está desfazendo ou dissolvendo coisas que já tinham que ter desaparecido, né? Agora, você vai ver sempre coisas coabitando. Eu acho que, da mesma maneira que você vai ter modas que são boas, você vai ter comportamentos. A grande questão é a gente não excluir. Eu acho que o novo momento é isso ou aquilo, não, é isso mais aquilo, né? Não vai, as coisas não vão acabar e nem uma coisa é mais bacana que a outra. Eu acho que essa é a diferença. Mas acho que uma coisa que ela falou é importante, é o seguinte, eu concordo com você quando você diz que a gente ainda está alguns passos atrasado, porque, sim, acho que a moda, como eu disse no início, é um ambiente em que a gente pode começar a ajudar
promover essas mudanças de percepção em relação a outras formas de vida, de existência, de repertório, de liberdades, de expressão, porque porque tem muita gente levando bordoada, né? O Brasil é o país em que mais se mata pessoas da comunidade LGBT no mundo. Quase um crime por dia, fora o que a gente não tem a contabilidade. Uma pessoa como a Valentina, por exemplo, é uma menina que poderia estar, a essa altura do campeonato, espancada, como vários outros casos que a gente tem da Dandara e várias outras pessoas que eu conheço, amigos e amigas, que já apanharam, que já sofreram, que já morreram e que a gente ouve casos o tempo inteiro no Facebook da nossa vida. A gente trabalha com moda, a gente está num ambiente em que a gente tem muitas pessoas da comunidade que fazem parte desse nosso mercado, desse nosso mundo, dessa nossa vida. Eu acho que seria um momento tão interessante da gente discutir gênero na moda, da gente falar não só dessas pessoas, mas também, talvez, a gente começar também a discutir a questão de criminalizar a homofobia no Brasil. A gente está falando de tantas outras coisas, né? A gente estava falando dessa onda reacionária, a gente estava falando desse ataque às liberdades artísticas, às liberdades de expressão, às liberdades pessoais. Então, talvez a gente poderia parar e ter esse momento de reflexão e pensar um pouco nisso também, porque acho que esse é o ambiente para isso. A gente, na moda, tende a ir fazendo as coisas um pouco no automático, mas, puxa vida, né? Gênero, sexualidade, a nossa felicidade pessoal e coletiva é tão importante. Acho que seria um momento bonito para a gente refletir sobre isso também. Melhor falar para encerrar do que essa, não poderia, né? Obrigado. Bom, gente, obrigado pela participação de vocês. Foi uma delícia falar desse assunto. A gente poderia passar a manhã inteira aqui falando. Obrigado. Obrigada, Paulo, Érica, André, Rafael. Obrigada a vocês também por terem participado, com boas perguntas. E esse segundo dia da conferência Iguatemi Talks, gente, está só começando. Daqui a pouquinho, em meia hora, a gente volta para cá, para esse espaço JK. E o tema do novo painel é o Social Fashion Eco Era.